Sejam bem-vindos ao Evangelho para você. Aos que estão acompanhando sabem que nós estamos fazendo um estudo sobre o Sermão do Monte. Nós já estamos na quarta bem-aventurança e sabem também que sobre a quarta bem-aventurança nós concluímos o vídeo anterior falando sobre os inimigos da cruz de Cristo. Se você não sabe nem tem noção de quem são os inimigos da cruz de Cristo, dá uma acessadinha no vídeo anterior, porque ali nós demos uma rápida explicada sobre quem são os inimigos da cruz de Cristo e de que maneira eles foram repreendidos severamente pelo apóstolo Paulo em Filipenses 3, no versículo 18 e 19. Para esse vídeo, eu queria apresentar para vocês a pregação do Senhor Jesus Cristo e como ela está em contraste com a pregação dos inimigos da cruz de Cristo. Queria apresentar também o ponto central do versículo que é a nossa base, que é a quarta bem-aventurança em Mateus 5, 6. Queria apresentar para vocês também duas definições de justiça. Na verdade, um exemplo de justiça, que é a justiça que nos rege como cidadãos brasileiros. Vou apresentar para vocês também a definição de justiça encontrada no Catecismo Católico. E, finalmente, queria mostrar para vocês também qual é o papel que a fome e a sede assumem caso a justiça que Cristo tem em mente na quarta bem-aventurança for considerada nos moldes da justiça que nos rege como cidadãos brasileiros ou como definida pelo catolicismo romano. Qual será o papel que a fome e a sede assumem se justiça for considerada assim? É o que também nós iremos ver neste vídeo. Pois bem, pessoal, a Bíblia nos mostra a grande diferença entre a pregação do Senhor Jesus Cristo e a pregação dos inimigos da cruz de Cristo. Nós podemos ver essa grande diferença nessa quarta bem-aventurança. Note, na quarta bem-aventurança, no Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Veja bem, com essas palavras, ele se volta aos famintos e sedentos. O seu objetivo é mostrar qual é o desejo que deve permanecer no lugar central da alma da pessoa que foi transformada por esse evangelho que ele prega. O maior desejo do convertido, da nova criatura, deve ser a busca pela justiça. E na verdade, gente, essa pregação sobre justiça é necessária nos dias de hoje? Existem pessoas que dizem que essa pregação é necessária, mas que ela deve ser guardada, sim, para os ambientes internos e doutrinários da igreja. Mas eu pergunto, aonde o Senhor Jesus Cristo pregou essa mensagem? Acaso não foi de cima de uma montanha, gente? As multidões? Lá estava ele, esse homem que nós conhecemos por Jesus Cristo. Ele estava contra o sistema de seu tempo, falando sobre justiça. Na verdade, pregando sobre justiça. Mas afinal, o que é essa justiça que ele pregava? Entenda bem, se você examinar um pouco Mateus 5, 6, você perceberá que Cristo faz de justiça o centro daquele versículo, como se todas as outras palavras fossem atraídas por essa palavra justiça. Por que então que Cristo faz de justiça o sol de Mateus 5, 6, o sol da quarta bem-aventurança? Ora, porque assim como nós, os homens, lamentavelmente, sempre tendemos a torcer as palavras de Cristo tão rápido quanto a escutamos, por causa disso, ele faz de justiça o objeto de fome e sede, para que ninguém venha entender ou pensar ou interpretar fome e sede como sendo de outra coisa. É fome e sede de justiça. É preciso entender, então, o que ele tem em mente por justiça, para que se compreenda o papel que a fome e sede está assumindo nesse versículo. E, consequentemente, qual a recompensa que ele promete, qual é a natureza da recompensa que ele promete e que vai fartar as pessoas que se encontram famintas por essa justiça. Comecemos, então, pelo ponto central que ele define aqui, a justiça. Muitos de nós sabemos que em nosso país, na frente do Supremo Tribunal Federal,
em Brasília, existe ali uma escultura de uma mulher representando a justiça. Se você der uma olhada naquela escultura, você perceberá que ela foi esculpida com a venda nos olhos e uma espada na mão. A venda nos olhos significa que ela considera todos os homens, todos os brasileiros, por iguais perante a lei. A espada simboliza a força que ela possui para impor o direito na sociedade. Como justiça é um conceito muito abstrato e difícil da gente entender o que é em si a justiça, como é difícil compreender isso, então a nossa tendência é personificar a justiça. A nossa tendência é fazer dela na semelhança de um ser humano, para que a gente, por essa semelhança, possa compreender melhor o que significa justiça. Essa é a representação de justiça que nos rege como cidadãos brasileiros. E se qualquer um de nós brasileiros pisar fora da linha, nós temos que responder na forma da lei, o que todos nós concordamos. Agora, de modo religioso, podemos encontrar no Catecismo da Igreja Católica esta definição de justiça, no número 1807. Justiça é a virtude moral que consiste na vontade firme e constante de dar a Deus e aos outros o que lhes é devido. Resumindo, é um tipo de justiça, ao meu ver, retributiva, de retribuir às pessoas, a terceiros, o que lhes é devido. Quando o catecismo fala de justiça em termos de vontade e dar, parece que o que eles compreendem por justiça é algo que se origina de nossas próprias vontades, do nosso próprio desejo. É algo que parte de nós, que nós produzimos, que nós praticamos. Isso não me parece ser uma definição de justiça em si. Parece mais ser uma definição de alguém praticando justiça, ou do dever que alguém tem de praticar justiça. Seja como for, se a justiça que o Senhor tem em mente na quarta bem-aventurança for qualquer uma dessas duas que apresentei a vocês, ou a que rege o nosso país, ou a definida pelo catecismo católico, se for qualquer uma dessas duas, então fome e sede assume um papel ativo, ou seja, é algo que nós fazemos, é algo que se origina dos nossos mais íntimos desejos, do nosso próprio ser, é algo que nós produzimos. Nesse sentido, se diz que é um sentido ativo. Mas será que é realmente isto? É o que nós iremos ver no próximo vídeo. Que papel assume a fome e sede na quarta bem-aventurança?